Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja. E nós hoje vamos conhecer a história de um personagem muito conhecido, talvez não por todos, mas para quem conhece o livro e sabe quem é o autor, vai saber de quem eu estou falando. É John Bunyan, puritano e escritor do livro O Peregrino, que muitos de vocês conhecem pelos filmes, pelas séries e por outras artes, obras relacionadas a esse livro, né? Então você vai conhecer um pouco da história de John Bunyan, que era o escritor desse livro famoso, que ficou conhecido, né, O Peregrino, que foi até tema de filme. Então já sabe, para me ajudar deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer John Bunyan. Minha linhagem foi de uma geração menor e insignificante. A casa do meu pai era daquelas mais pobres e desprezadas de todas as famílias da terra. Assim escreveu acerca de si mesmo John Bunyan, pregador puritano e autor de O Peregrino, o mais popular clássico cristão escrito no idioma inglês. Bunyan nasceu em novembro de 1628 em Hertfordshire, Bedfordshire, na Inglaterra, e foi batizado numa paróquia em Elstow, no final daquele mês. Sua família morava em Elstow, um vilarejo situado a cerca de 2 km a sudoeste de Bedford. Seu pai foi um caldeireiro ou funileiro, que viajava pelas cidades consertando frigideiras e panelas. A infância de Bunyan foi turbulenta. Por alguma razão, foi atormentado por pesadelos e pensamentos blasfemos. Nos anos seguintes, ele interpretou essas experiências como a obra de Deus para trazê-lo ao conhecimento salvífico de Jesus Cristo. Ele frequentou a escola local para crianças carentes, mas os estudos foram interrompidos para que pudesse ajudar o pai a prover o sustento da família. Apesar da vida difícil, ele desfrutava de pequenos prazeres. Como muitos jovens de sua época, Bunyan gostava de participar de diversos jogos em sua vizinhança, de dançar e também apreciar música. Com relação à sua leitura de livros, podemos citar a Bíblia ou o Livro dos Mártires, de John Foxe. O ano de 1644 foi crítico para ele. Sua mãe faleceu em junho e um mês depois a sua querida irmã também morreu. Em agosto, seu pai casou-se novamente, um acontecimento muito doloroso para o jovem Bunyan. Em novembro, quando completou 16 anos, Bunyan entrou para o exército a fim de lutar na Guerra Civil, que teve início em agosto de 1642. Provavelmente sentiu-se feliz por sair de casa. Não está claro se Bunyan lutou com os monarquistas ou com o exército parlamentar, mas provavelmente foi pelo último. Muitas imagens militares em seus livros foram colhidas durante seus 3 anos no exército. Um incidente interessante em sua carreira militar lhe causou grande impressão. No cerco de Leicester, um amigo pediu permissão para trocar de posição com Bunyan. Durante a batalha, aquele jovem foi atingido na cabeça e morreu. Bunyan experimentou vários livramentos na infância, mas este acontecimento o convenceu de que Deus tinha um propósito especial para ele cumprir, embora ainda não fosse cristão. Ao voltar para Elstow, Bunyan trabalhou como funileiro e prosseguiu em sua vida de pecado. Eu tinha alguns parceiros que amaldiçoavam, juravam, mentiam e blasfemavam o santo nome de Deus. Fecha aspas. Escreveu posteriormente. Não há qualquer evidência de que ele era alcoólatra ou imoral, apesar de ter descrito esses anos como muito sombrios. Bunyan casou-se em 1649. Sua esposa era tão pobre quanto ele, mas de família cristã. Ele trouxera consigo 2 livros religiosos, The Plain Man's Pathway to Heaven, A Jornada do Homem Comum ao Céu, de Arthur Dent, e The Practice of Piety, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Algumas vezes lia estes livros com ela. Bunyan escreveu, mas apesar disto, não me tornei um convertido. Entretanto, ele procurava uma reforma em sua vida. Por isso, começou a frequentar a igreja de Bedford, da qual John Gifford era o pastor. Nos 3 anos seguintes, Bunyan lutou contra o pecado e com Deus. Ele queria escapar do inferno, mas gostava de seus pecados e encontrava dificuldade em abandoná-los. Certo domingo, quando jogava Chip Cat, ouviu uma voz interior que lhe dizia: queres deixar os pecados e ir para o céu? Ou preferes continuar pecando e ir para o inferno?
Ele ficou momentaneamente surpreso, mas decidiu continuar jogando. Afinal de contas, se fosse mesmo para o inferno, poderia ainda desfrutar das melhores coisas do mundo. Certo dia, enquanto trabalhava em Bedford, viu um grupo de senhoras pobres sentadas ao sol, conversando. Curioso para saber sobre o que conversavam, aproximou-se para descobrir. Ouvi, mas não entendi, confessou mais tarde. Elas estavam longe de meu alcance. Elas conversavam sobre algo como um novo nascimento, a obra de Deus no coração e como tinham se convertido de seu miserável estado. Ao escutar o que diziam, uma profunda convicção apossou-se de seu coração e passou a lutar desesperadamente para agradar a Deus. Interessou-se pela igreja e teve respeito pelos ministros, pelo vestuário diferente pelos cultos, com um temor quase supersticioso. Seu nome, seus trajes e sua obra eram tão intoxicantes e encantadores, fecha aspas, escreveu. As pessoas notaram que essa transformação radical e se perguntavam quanto tempo ela duraria. Certo dia o pastor pregou sobre guarda o sábado, um duro golpe à nova autoimagem de Bunyan. E esse foi o fim de sua transformação pessoal até então. Ele voltou à cidade e aos seus jogos favoritos e ao mesmo tempo tentava calar a voz interior. Certo dia, estava frente à vitrine de uma loja do vizinho, abre aspas, xingando e praguejando como costumava fazer, fecha aspas. Quando a dona da casa repreendeu abertamente, o fato de essa senhora não ter a recuperação muito lisonjeira fez que as palavras dela atormentassem sua consciência. Novamente, ele resolveu melhorar e foi bem sucedido por um tempo. Abre aspas, estava orgulhoso de minha santidade, fecha aspas. Escreveu, mas não sentia paz ou alegria no coração. Quanto mais tentava uma reforma exterior, mais miserável se sentia interiormente. É claro que muitas dessas experiências repercutiram no caminho, de uma forma ou outra, dentro de O Peregrino. Deus usou o ministério e a amizade que ele desenvolveu com o pastor John Gifford para trazê-lo ao lugar de segurança como seu filho. Bunyan foi batizado por Gifford em 1653, tornando-se membro da igreja de Bedford. A conversão a Deus não é tão fácil e suave como alguns homens gostariam de acreditar. Fecha aspas. Escreveu. Tudo o que foi descrito em O Peregrino confirma esse fato. Em 1654 ou 1655, a família de Bunyan, nessa época ele tinha 2 filhos e 2 filhas, mudou-se para Bedford e ele tornou-se mais ativo na igreja. No entanto, 1655 foi outro ano crítico para ele. Sua esposa e o pastor Gifford morreram. Naquele mesmo ano, os membros da igreja o incentivaram a começar a pregar, e em pouco tempo foi reconhecido que a mão de Deus estava sobre este simples funileiro. Em 1656, Bunyan publicou seu primeiro livro, Some Gospel Truths Opener, desvendando algumas verdades do Evangelho. Foi o primeiro de 60 livros publicados, contudo o mais famoso foi O Peregrino. Em maio de 1660, a comunidade britânica teve seu fim e o rei Charles II reassumiu o trono. O rei deu evidência de que cooperaria com todas as religiões da Inglaterra, mas em pouco tempo sua política mudou e ele começou a agir contra as igrejas independentes, favorecendo a igreja estabelecida. Em 12 de novembro de 1660, Bunyan foi pregar numa cidade distante a cerca de 20 km de Bedford. Ele foi alertado de que corria o risco de ser preso, e no dia seguinte realmente o foi, preso e colocado na cadeia da cidade. A despeito da súplica da esposa, ele havia se casado novamente, e dos amigos permaneceu preso por 12 anos. Bunyan não se tornou um prisioneiro abandonado na masmorra, pois ele teve certa liberdade e ocasionalmente recebia permissão para visitar sua família. Durante sua permanência na prisão, estudou a Bíblia, escreveu livros, tentou ministrar aos outros prisioneiros e trabalhou com tecidos, os quais vendia para sustentar a família. Ele escreveu 11 livros durante esse período, incluindo o autobiográfico Graça Abundante. Em 1670, a igreja de Bedford o convidou para ser o seu pastor, e ao ser libertado da prisão em 1672, este chamado foi confirmado. Em 9 de maio de 1672, Bunyan recebeu licença para pregar. Em 13 de setembro foi oficialmente perdoado. No entanto, em 1675, a declaração da indulgência foi revogada e Bunyan voltou à prisão por 6 meses.
provavelmente finalizou o Peregrino durante esta época. O livro recebeu permissão de publicação em 18 de fevereiro de 1678. Nathaniel Ponder, de Londres, foi o editor e o livro teve sucesso imediato, com 3 edições seguidas no primeiro ano. Finalmente, ao sair da cadeia, Bunyan continuou com as pregações e o ministério pastoral, e as bênçãos divinas sobre ele pairavam de maneira peculiar. Ele atraía multidões onde pregava, e assim como acontecia com seu senhor, o povo comum o ouvia com alegria. Em agosto de 1688, ao viajar a cavalo para Londres, enfrentou uma tempestade e adoeceu. Ele pregou seu último sermão em 19 de agosto e morreu no dia 31 do mesmo mês. John Bunyan foi sepultado em Bunhill Fields, um cemitério para dissidentes localizado em frente à capela de Wesley, na cidade de City Road, Londres. E é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje, né? Aqui está as informações da fonte das informações do vídeo. Espero que você tenha gostado dessa pequena biografia sobre John Bunyan. Tem muita coisa sobre ele, mas isso aqui foi um resumo que você dá para entender um pouco sobre ele, a sua vida, a sua conversão e as suas publicações e a sua vida ministerial, né? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe o seu comentário também para saber o que você está achando do vídeo e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.